Sou um piá de Curitiba, que vai fazer 59 anos em julho. Nasceu numa maternidade na rua Jaime Reis, não, mas uma maternidade que hoje é funerária. Tá? Estudei no Anjo da Guarda, na rua Comendador Fontana. Depois passei por um grupo no primário, no grupo estadual Tiradentes, que fica ali na Praça do Homem Nu. Depois o ginásio. Minha mãe resolveu colocar no Instituto Lins Vasconcelos, que era um sistema inovador em Curitiba de ensino, que era período integral, entregava o filho de manhã e buscava de tarde. Então até hoje eu digo que minha mãe não gostava de mim por causa disso. Fiquei 4 anos lá, depois fui para o Santa Maria. Daí eu percebi que o meu estudo de ginásio não foi muito legal, porque levei bomba no primeiro ano de Santa Maria. Reprovei, fiz o segundo ano, daí já era um pouquinho mais inteligente, ou mais esperto, e daí eu conheci a Gilda nesse período. A Gilda era um travesti folclórico de Curitiba, tá? Que de manhã ela passava ali na rua Tibagi e pedia dinheiro, dava um beijo. Então a gente tinha que dar dinheiro para ela ou sair correndo. Tinha uma turma bem legal nesse período. Eu reprovei o segundo ano no Santa Maria. Daí, como eu disse, eu já era um pouquinho mais esperto e fui para o Camões, ali na Rua das Flores, fazer o segundo ano do científico. Tinha passagens ótimas no Camões para a Rua das Flores. Curitiba estava em ebulição, era 1976, os homens começavam a andar na Rua das Flores sem camisa. Então, era uma coisa revolucionária para a época de Curitiba. Eu tinha até um professor de português nessa época que ele adorava o Belchior. E na frente da escola, do Camões, a janela dava para a Rua das Flores. E na Rua das Flores tinha uma loja Bergenson na esquina e acho que Brunete Discos que tinha ali na Camões. A gente descia no recreio e combinava para a pessoa para colocar o disco do Belchior bem no horário da aula do professor, e ele parava a aula e ficava cantando música. Daí em 76, mas 74 eu estava em casa esperando meu pai chegar para o almoço. Meu pai é o jornalista João Feder. Ele chegou e disse para mim: você vai começar a trabalhar. E eu pensei que ele estava brincando comigo. Eu acho que questionei alguma coisa, mas naquele tempo a gente obedecia os pais. Daí ele me colocou no jornal Estado do Paraná. O Estado do Paraná ia sair da redação da Rua Barão do Rio Branco e ia para a Cidade das Comunicações, que lá já estava o Canal 4, a Rádio Iguaçu, e o Paulo Pimentel, que era o dono do jornal, construiu uma redação para o Estado do Paraná. Acho que foi o primeiro jornal que teve uma redação construída para ser redação. A Gazeta era na Carlos Gomes, o Diário do Paraná, não sei se já estava ali nas Mercês ou não. E daí fui começar a trabalhar, e o jornal inaugurava em março. De janeiro a março, eu e mais 3 pessoas. Eu fui trabalhar como operador de fotom, que era uma máquina que lia as fitas da máquina Gepeto, que trazia lauda para a máquina Gepeto. Era um papel de fita, como se fosse um telex, passava na máquina fotom e saía impressa a matéria. Daí ia para a revisão. Era eu, o Paulo, o Sérgio, que era o filho do diretor do Dentel na época, e mais uma turma. Eu sei que a gente apanhou para instalar esse equipamento novo no Estado do Paraná. Tinha o Mussão, que era parente do Mussa José Assis, que era diretor do jornal, que ensinava as coisas para a gente. Chegou a ter gente que dormia nessas operações de treinamento, dormia no jornal em cima das fitas que eram geradas dessa máquina Gepeto, que era tipo de telex. Tá?
E daí o jornal saiu no dia 31 de março com uma tiragem enorme e com um monte de páginas. É uma edição histórica e difícil de tirar. Acho que o jornal até saiu atrasado no dia. Né? E eu comecei a trabalhar no estado do Paraná na parte, vamos dizer, da oficina. Tá? E na oficina a parte limpa, que quando se fala em jornalismo, em jornal, antigamente a oficina era chumbo, essas coisas todas, era uma parte mais suja. A partir dali, com o offset, o jornal ficou mais limpo. Eu tinha, à época, 14, 15 anos. Né? Passei no segundo ano do Camões e fui fazer o terceirão no Dom Bosco, trabalhando no estado do Paraná. Em 76, o Mussa, José Assis, que era diretor do jornal, me chamou e disse, olha, o editor do Jornal da Cidade, que era uma coluna que tinha no estado do Paraná, que divulgava atrações na cidade, vai pegar férias, você não quer assumir a coluna no período de férias? Eu disse, tudo bem. Acho que já tinha o sangue de jornalista. Assumi e fui para a redação sem nenhuma prática, nenhuma teoria de jornalismo, nada. E aprendi na prática. A minha primeira coluna no Jornal da Cidade foi criticando a falta de atrações na cidade. No dia seguinte, eu recebi uma carta da Fundação Cultural de Curitiba com um monte de reclamação, informando todas as atrações culturais de Curitiba, tudo. Daí a gente começa a aprender, né? A gente só aprende na diversidade. Acabou que acabei ficando nessa coluna do Jornal da Cidade, passando por várias fases, várias áreas da redação. Em 78, em 77, quando eu estava fazendo o terceirão, tinha que escolher o curso para ter um diploma. Eu resolvi não escolher jornalismo. Eu, como já conhecia a redação, já sabia que o piso do jornalista era o teto, eu imaginei para mim, eu não vou querer viver do salário de jornalista. Daí eu resolvi fazer Direito. Fiz inscrição na Universidade Federal do Paraná e na Faculdade de Direito de Curitiba. Na Federal não tinha a mínima condição de passar, porque era um vestibular muito concorrido, e na Curitiba passei. Passei no segundo semestre. Daí fui fazer Direito, continuando com o jornalismo. Entrei no segundo semestre de 78 na Faculdade de Curitiba. Daí, nessa época, eu já estava na redação, já trabalhava como repórter. Em 1978 já tinha passado por algumas fases na redação, já tinha sido pauteiro, já tinha ido para geral. Eu acho que eu só não fiz policial no estado do Paraná. Eu, junto com o Luiz Fernando Arzua Bond e o Dante Mendonça, resolvemos criar um suplemento semanal de fim de semana. Conversamos com o Mussa, ele topou a ideia, fizemos algumas reuniões e em 78 a gente lançou o suplemento Fim de Semana. Eram 8 páginas, eu editava, eu fazia as matérias, e também eu pastapeava. Eu só nunca consegui pedir diagramação em jornal. Tá? E o Luiz Fernando Arzua Bond, que a gente chamava de Bondinho, colaborava, e o Dante também tinha uma colaboração. A gente lançou críticas de cinema e teatro, com estrelas, de 1 a 5 estrelas. Então, o Aramis era um dos críticos de teatro. Tinha muita gente boa que criticava as peças de teatro de Curitiba, e tinha sempre um roteiro de final de semana. Acabei me formando em Direito, mas não exerci a profissão porque conhecia um pouco dos meandros de Direito e achava que não era muito
minha praia. Você vem num jornalismo que é um troço totalmente ágil, você precisa fazer as coisas pro dia seguinte, e você entra com uma petição, o juiz tem que decidir, e as coisas se arrastam, e você tem que ter uma relação com um cliente que fica questionando para você por que a coisa não anda. Eu resolvi não seguir direito e fiquei no jornalismo. O Almanac durou algum tempo, daí eu pedi demissão do Estado do Paraná. Até quando eu já estava, era um dia de manhã na redação, era o meu último dia na redação do Estado do Paraná, quando ligaram para a redação informando que o Ney Braga ia indicar o Jaime Lerner para prefeito de Curitiba. Como só estava eu na redação, pedi um carro e fui para a Copel. Acho que foi na Copel que o Ney Braga apresentou o arquiteto Jaime Lerner como o prefeito, acho que era biônico na época, de Curitiba. Foi a minha última matéria no Estado do Paraná. Eu saí do Estado, fiquei um tempo sem conseguir emprego, até que eu tive que apelar pelo meu sobrenome. Eu fui liguei para a Gazeta do Povo, falei com a secretária do Dr. Francisco, que era a Marisa, disse quem era e que queria falar com o Dr. Francisco. Daí cheguei lá, o Dr. Francisco me conhecia, e perguntou o que eu queria fazer lá, disse que queria um emprego. Ele levou um pouco, ficou meio assustado, daí ele perguntou por que eu queria trabalhar na Gazeta. Eu disse, porque aqui eu sei que eu ganho salário no final do mês, porque eu conhecia a realidade das outras redações. Ele disse, para que não seja só por isso. E eu disse, também é por isso, eu quero trabalhar, mas eu quero ser remunerado no final do mês. Eu fiquei 4 anos na Gazeta, eu criei coisas legais na Gazeta. Eu assumi uma página rural e criei uma página de informática. E nessa página de informática, conversando com o Eduardo Guide Manuel, que é um profissional da área de tecnologia da informação, surgiu a ideia da Gazeta bancar uma ideia de um centro de tecnologia, de integração de tecnologia no Paraná. Eu fui lançando essa semente na coluna da Gazeta de Informática, até que o pessoal de tecnologia conseguiu se organizar, e a gente criou, através da Gazeta do Povo, da coluna da Gazeta Informática, o Centro de Integração Tecnológica do Paraná, o CITPAR, que teve como seu primeiro presidente o Dr. Francisco da Cunha Pereira. Infelizmente, depois, o CITPAR teve enrolado em alguns problemas, saiu da página de tecnologia e passou para a página policial. E hoje eu não tenho ideia de se ainda existe ou não. Acabei ficando 4 anos na Gazeta do Povo, na redação que era na Francisco Rocha, na Praça Carlos Gomes. Eu entrava às 2 e tinha que ser às 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde chegava uma outra pessoa que precisava da minha máquina de escrever. Então, a redação da Gazeta era assim, as máquinas eram poucas, a redação era pequena e tinha bastante gente trabalhando. E falando em máquina de escrever, em 85 eu resolvi que queria ser jornalista com o diploma de jornalista. Eu consegui um reaproveitamento de curso na Universidade Federal do Paraná e comecei o curso de jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Por 2 motivos. Além de querer ser jornalista, sempre existiu muito preconceito com o jornalista provisionado, que é o que eu sou. Eu queria ter aula com meu pai. Meu pai dava aula de ética e legislação de imprensa. E todo mundo que eu conversava que tinha sido aluno do pai, adorava o aluno do pai. E o pai, eu sei, porque eu ajudava a fazer recortes de jornais para o pai ter exemplos de injúria, calúnia e difamação. O pai preparava a aula. Mas daí, o primeiro dia de aula foi em março, de manhã, às 7h30 da manhã, um frio dos infernos em Curitiba. Fui para lá, tal, era no anfiteatro ali na reitoria. Um frio, todo mundo corujado, tal. Minha primeira aula foi com o professor Cripa. E daí fui tendo aulas, tal, e aquele curso foi me angustiando, eu não conseguia ver prática naquilo que estava ensinado.
ensinando. Às vezes chegava um professor com um telex e a gente tinha que pentear telex, anotar o que era caixa alta, o que não era caixa alta, sabe? E daí um dia pedi para conhecer o Laboratório de Comunicação da Federal. O Laboratório de Comunicação não tinha máquina de escrever. Daí eu reuni a turma e disse, pô, nós precisamos ter máquina de escrever, vocês precisam aprender a datilografar para ser jornalista. Daí acabei que em 6 meses de curso, acabei desistindo do curso e é uma das coisas que me arrependo não ter tido aula com meu pai. Daí eu saí da Gazeta, eu fui para a revista Quem, que foi um projeto do jornalista Carlos Jung, que era colunista social, foi colunista social por anos no estado do Paraná. Fiquei acho que um período muito grande, uns 3, 4 anos na revista Quem. Eu produzia entrevistas com políticos e um dia eu falei com o Carlos Jung e perguntei, Carlos, vamos tentar entrevistar o Haroldo Leão Pérez? O Haroldo Leão Pérez foi o único governador cassado. Ele disse que não foi cassado, mas cassado entre aspas, então, pela Revolução. Ele foi imposto pela Revolução para ser governador e 8 meses depois teve que sair porque foi envolvido numa trama que o empresário Cecílio do Rego Almeida gravou ele pedindo um dinheiro numa praia em Copacabana. O cara disse, tudo bem, mas ninguém sabe onde que ele anda. Daí eu me dediquei um tempo só a investigar onde andava o Haroldo Leão Pérez. Acabou que eu tive que pedir para a Central Telefônica do Rio de Janeiro uma lista telefônica do Rio, que eles mandaram para Curitiba, e eu acabei achando o nome do Haroldo Leão Pérez na lista telefônica. Aliás, lista telefônica era a coisa mais sensacional para pauteiros de jornal. Acabei conseguindo o telefone dele, entrei em contato com ele, levei uma, 2 semanas negociando com ele para dar entrevista, que ele estava meio relutante, e ele acabou topando. Daí eu fui para o Rio de Janeiro e em 2 noites eu gravei horas de entrevista com ele, com a condição de que ele revisaria a entrevista, e seria ipsis literis. Tá? Antes de entrevistá-lo até, eu passei algumas semanas na biblioteca pública e no arquivo do Estado do Paraná e pesquisei todo o governo dele. Todas as denúncias que tinham sido publicadas contra ele, eu anotei e fiz as perguntas para ele. Essas horas de entrevistas eu tirei do gravador, coloquei na lauda, mandei para ele do Rio de Janeiro, ele revisou, fez a revisão e a gente publicou, se não me engano, em 4 edições na revista Quem. A partir daí, o Haroldo Leão Pérez começou a aparecer e passou a voltar um pouco saiu da sombra. Tá? Da revista Quem, voltei ao estado do Paraná por mais 4 anos, acho que os meus períodos de emprego em jornal sempre foram 4 anos. Tá? Trabalhei na Rádio Cidade, num projeto novo de rádio em Curitiba, com o Jair de Brito, que era foi uma rádio que deu muito ibope em Curitiba. Eu era pauteiro da rádio para o Jornal da Manhã, tinha que entrar na redação 5h30, 6 horas, mas como eu ainda estudava na faculdade em Curitiba, estudava à noite, eu trabalhava de manhã, à tarde, estudava à noite. E para ir de manhã, eu só aguentei 3 meses o tranco ali na pauta da Rádio Cidade e eu pedi para sair, pedi demissão. Nessa segunda fase no estado do Paraná, eu fiquei algum tempo na editoria política. E eu fiz uma coisa da qual eu me orgulho. Foi a época da Constituinte. O Estado contratou uma jornalista para Brasília, ela pegou bem essa fase da Constituinte. E a Constituinte demorou meses para aprovar artigos e tudo. E a Folha de São Paulo, se eu não me engano, a Folha de São Paulo, ela publicava, sempre publicou o que era aprovado em cada sessão da Constituinte. E eu fui colecionando esses artigos aprovados, junto com o material que essa correspondente de Brasília enviava. Na semana que estava, uns 2 dias antes que ficou definido que a Constituinte ia encerrar seus trabalhos e apresentar o que Ulisses Guimarães falou, a Constituição Cidadã, no dia que ia acontecer isso,
Eu cheguei para o Mussa, Mussa, eu tenho toda a nova Constituição aqui. Eu só preciso encadear, dar uma ordem nessa sequência e podemos, se quiser, podemos soltar amanhã no jornal a nova Constituição. Eu não garanto que seja a Constituição correta, tá? Realmente é aprovada. O Mussa gostou da ideia e eu fiquei o dia inteiro só trabalhando em cima desses artigos da Constituição para a gente lançar uma edição com a aprovação da Constituição e um esboço, vamos dizer assim, da nova Constituição no Brasil. Eu sempre gostei muito de arquivar coisas. Eu acho que se você tem arquivos de coisas importantes, você pode resgatar isso e fazer grandes matérias e embasar grandes matérias. E eu sempre gostei de ser editor. Eu sempre gostei de criar pautas, ainda mais na editoria política, que é uma editoria que, se você não tiver pautas diferentes, você é pautado pelo político. Então eu gostava de pautar os meus repórteres com assuntos para a gente fazer matérias diferentes do que eram enviadas pelos releases da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e principalmente do Palácio, que chegava à tarde na redação com um envelope cheio de matéria. Tá? Daí eu acabei saindo do estado do Paraná. Eu já estava casado com uma jornalista, que é a Sônia Cristina Sigval Bittencourt, que daí ficou Bittencourt Feder, e a gente resolveu criar uma assessoria de imprensa. Deve ter sido a terceira, segunda ou quarta assessoria de imprensa do Paraná. Acho que antes só me lembro de ter existido a Enfoque ou alguma outra que eu não me recordo agora. E a gente criou a Post de Comunicação. Eu saí do jornal, me dediquei à Post de Comunicação. A Sônia trabalhava na assessoria de imprensa da prefeitura, continuou na assessoria de imprensa da prefeitura. E o nosso primeiro cliente foi o Hospital Pequeno Príncipe. E peguei algumas broncas no Hospital Pequeno Príncipe como assessor de imprensa. Foi o Luiz Forte Neto, que era acredito que ainda seja da diretoria da entidade que mantém o Hospital Pequeno Príncipe, nos chamou exatamente na semana que tinham falecido alguns bebês na UTI do Pequeno Príncipe, que não se sabia o que era. E era na época que tinha um programa chamado Aqui e Agora, no SBT, que era um programa super sensacionalista e que foi de muito sucesso e que até mudou as pautas e o direcionamento de muita coisa na TV brasileira. E eu tive que segurar muito jornalista para não querer filmar caixão de recém-nascido dentro do hospital. Foi um case muito legal nosso, tá? E daí a gente começou a reconstruir a imagem do Hospital Pequeno Príncipe. Teve um outro caso também que foi muito legal, que teve uma criança que era filho era testemunho de Jeová, com pai testemunho de Jeová, e ele precisava fazer uma cirurgia de coração. E os pais não autorizavam a cirurgia de coração porque testemunho de Jeová não podia fazer transfusão de sangue. O hospital entrou na justiça para conseguir isso, e esse caso ganhou repercussão nacional, tá? E enquanto isso eu tinha que administrar a demanda da imprensa com as necessidades do hospital e até dos pais da criança, que eu conversei, acredito só uma vez. Eu sei que no dia que foi autorizada a cirurgia, eu perguntei ao cirurgião, que foi o Fábio Salum, que é um grande cirurgião cardíaco pediátrico, que horas que ele faria a cirurgia. Ele disse que faria de manhã. Então eu falei, eu vou só divulgar que ela vai ser à tarde, porque pode ter alguma intercorrência, qualquer coisa assim, e a gente estava soltando nota todos os dias. Então a gente soltou uma nota dizendo que o menino, que eu agora não me recordo o nome, ia ser operado à tarde. Eu acompanhei a cirurgia de fora, lógico. Quando ele saiu da sala de cirurgia, o Dr. Fábio veio conversar comigo e disse, está tudo legal, deu tudo certo.
Enquanto eu falava com ele, o guri teve uma parada cardíaca e faleceu. Desde teve que administrar todo esse episódio. Foi um outro case também muito legal de assessoria. E um outro também que foi bem legal, a gente desenvolveu uma ação com o Hospital Pequeno Príncipe no Dia Mundial de Higiene, caramba, esqueci o nome, mas de infecção hospitalar, tá? Que, se não me engano, é em maio. E a gente resolveu entrar em contato com o Maurício de Souza para trazer o Cascão para lavar a mão no Hospital Pequeno Príncipe. Porque uma das grandes causas de infecção hospitalar em hospitais é você não lavar a mão direito. E a gente conseguiu convencer o Maurício de Souza e veio o Cascão para o Hospital Pequeno Príncipe e ele lavou as mãos. Foi a primeira vez que o Cascão botou as suas mãos na água. Foi um negócio muito legal, teve muita repercussão na imprensa. Tá? A Post é de 1987, o ano que vem a gente completa 30 anos de assessoria de imprensa. A gente passou diversas fases como empresário da comunicação. Agora, desde 2008, a gente edita a publicação Aeroporto Jornal, que circula gratuitamente no aeroporto Afonso Pena. E a gente lançou recentemente, há cerca de uns 30, 40 dias, um aplicativo para celular chamado Mime, que é uma agenda de bolso para celular com a programação de cultura da cidade. Hoje é Curitiba, mas a gente pretende caminhar para outras cidades também. Bem, mas profissionalmente a gente não é nada sem família, né? Eu acho que eu só sou jornalista porque o meu pai é jornalista. O João Feder, ele também é formado em Direito, ele exerceu pouco tempo Direito, ele gostava de Direito Penal, tá? Inclusive ele falou que em algumas causas que ele ganhou, que o cliente dele não tinha dinheiro para recompensar ou pagar o serviço dele, que ele foi absolvido, entregou um porco para o meu pai na casa do meu pai. Sei lá o que meu pai fez com o porco. Tá? Mas o meu pai é jornalista, acho que desde que ele se conhece por gente também. Ele começou como jornalista esportivo, passou em rádio, foi locutor esportivo, foi diretor de jornal, foi diretor de televisão. E eu lembro muito dele quando eu era criança e dormia junto com minha irmã, Giane, na Rua Comendador Fontana, numa casa que foi construída, foi projetada pelo Fernando Artigas. Luiz Artigas, o Artigas. Tá? O pai chegava à noite da redação e sempre deixava uma lembrancinha para nós dois. Ele sempre recebia brindes no jornal e sempre deixava alguma coisa. E eu não conseguia entender como é que o jornal do dia seguinte escrevia vai acontecer hoje. Era uma coisa muito complicada para mim entender como é que um jornal, uma coisa que eu estou lendo aqui, diz hoje. Até eu entender esse sistema de formato de linguagem de jornal, isso demorou um pouco. Tá? E eu conheci jornal rápido, porque a gente visitou, como o pai era diretor do Estado do Paraná, a gente visitou o Estado do Paraná no tempo do Jardim de Infância. E quando a gente saía das visitas do jornal, como o jornal era chumbo, cada criança tinha seu nome impresso em chumbo. Então eu tinha, junto com meus colegas, meu nome impresso em chumbo, e a gente usava aquele chumbo como carimbo, e a gente usava isso nas nossas brincadeiras no Jardim de Infância. Como também visitei o jornal quando estava no primário. Tá? Essa paixão que o meu pai tinha pelo jornalismo e que depois eu vi dentro da redação, a postura ética que ele tinha com relação aos fatos, sabe? Me apaixonava, e eu sou apaixonado pelo jornalismo, sou apaixonado, sou crítico com o jornalismo, consumo jornal, consumo informação
24 horas por dia, ainda mais agora que tem esse maldito do celular que fica apitando toda hora com notícia para a gente ficar acompanhando. Até me questiono muito se é muito importante a gente ser informado a toda hora, né, sobre o que acontece, sei lá, em tudo que é lugar. Às vezes as coisas estão acontecendo do nosso lado e a gente não está sabendo. Tá? A minha mãe sempre foi do lar, a dona Rosemarie. Tá? Eu tenho 2 irmãos, a Giane, que é professora de inglês, e o Luiz Henrique, que é funcionário do Tribunal de Contas. Eu vou completar 30 anos de casado agora em agosto, com a Sônia, jornalista e companheira. Tenho 2 filhos, a Daniela Bittencourt Feder, que, apesar da gente insistir, ela é jornalista, a gente não gostaria que fosse. Ela tentou 1 ano de publicidade na Positivo, mas não gostou e caminhou para o jornalismo. E está batalhando a vida dela, está encontrando o seu caminho. Tanto que o aplicativo da Pulse Comunicação MIME é a criação dela. E tem outro filho que é muito mais inteligente, que está estudando psicologia, o Pedro de Bittencourt Feder. Tá, e hoje a gente vive uma grande questão, né? Se o jornalismo impresso, que eu amo, né? E vou fazer um parênteses, eu acho o rádio, que eu fiquei só 3 meses, um veículo extraordinário, ainda mais agora. No meu tempo era por telefone, hoje você tem celular, você pode entrar no ar a qualquer momento, fecha aspas. Essa crise do jornalismo, se vai acabar ou não o impresso? Eu acho que não. Como não acabou o rádio com a TV, como não acabou o livro com o cinema, eu acho que o jornal vai se adaptar. Eu acho que o jornal tem que ser mais opinativo. A gente assiste na televisão e pega no celular todas as informações que vão estar no dia seguinte no jornal. O que você quer? Você quer uma explicação daquilo que está ocorrendo. Você quer mais opinião. Você quer, dentro desse turbilhão de informação que você tem, você quer até um balizamento para você organizar as suas ideias. Eu acho que falta mais opinião dentro do papel jornal. Lamento enormemente o estado do Paraná ter acabado. Eu tenho uma ligação sentimental e umbilical com o estado do Paraná. Eu moro do lado da redação, no Jardim Chafre. Ver aquela construção abandonada é triste, sabe? E agora, com a informação ainda de que o Ratinho deve tirar a Rede Massa da televisão, são 2 construções que foram criadas uma especificamente para televisão e outra especialmente para jornal, que devem ficar abandonadas, que é uma pena. Tá? E hoje se faz as coisas em espaço pequeno. Tá? Televisão se faz num ambiente de 50 metros quadrados. Jornal você pode fazer em espaço de minutos, não se precisa tanta coisa. Hoje a miniaturizou todos esses ambientes de trabalho que antes eram gigantescos, que eram de convívio de pessoas. A redação, no meu tempo, era troca de ideias, troca de informações, bate-papo. Você entra numa redação de um jornal hoje, está todo mundo digitando e ninguém conversando um com o outro. As redações antigamente fervilhavam, elas pulsavam a notícia. Hoje parece que cada um faz a sua coisa e quer ir embora para casa, o que eu lamento profundamente. E a gente perde muito com um pouco da decadência do jornalismo impresso hoje, porque, como eu disse anteriormente, eu gosto muito de arquivo. Tá? Se você for pesquisar o principal jornal de Curitiba hoje, que é a Gazeta do Povo, daqui a uns anos, e pegar alguma referência do que aconteceu em Curitiba hoje ou meses atrás, vai ficar difícil. A Gazeta do Povo falta registrar um pouco mais de Curitiba. Está faltando isso um pouco na Gazeta do Povo, as notícias locais. E essa é uma realidade, e essa é uma constatação, não só minha, mas de várias pessoas com quem eu converso e que são consumidores, são leitores da Gazeta do Povo. Falta a notícia local. Crise do jornalismo existe. E vai passar, e vai passar. Tudo se amolda. Pena que o mercado pro profissional de comunicação está ficando cada vez mais restrito, cada vez mais pequeno. Eu não sei do futuro,
das pessoas que fazem comunicação hoje nas suas universidades. Eu não sei o que os professores estão falando para essas pessoas. Eu não sei o que os alunos que estão em comunicação vislumbram para as suas carreiras. Esse é um grande enigma do futuro do jornalismo, ou profissional do jornalismo. Tá? Eu acho que a minha história é meio por aí. Até fiquei surpreso ao me convidarem. Vou fazer 59 anos, acho que não tenho muita história para contar, tá? Mas agradeço a oportunidade. E quero agradecer muito ao meu pai por ter me dado a oportunidade de conhecer o jornalismo, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo ser jornalista. Obrigado.